Você acredita que o exército mais temido da história venceu apenas com espadas e sangue? Está enganado. Roma não apenas conquistava territórios, ela moldava o medo, dobrava inimigos e reinventava a guerra. Hoje você vai descobrir táticas tão brutais e engenhosas que pareciam ter sido criadas não apenas para vencer, mas para destruir a esperança de quem ousava enfrentá-los. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai mergulhar em segredos militares que chocaram o mundo antigo e ainda ecoam como lições de poder e disciplina. Se você gosta de histórias que revelam o lado mais sombrio e genial da guerra, já deixe seu like agora e se inscreva no canal. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga os romanos para sempre. Você já chegou até aqui e isso mostra que você é diferente, alguém que busca conhecer segredos que poucos sabem. Então, faça parte da nossa legião de apaixonados por história. Deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Assim, você garante acesso a conteúdos únicos que não aparecem nos livros de escola. Revelações que transformam simples curiosidade em conhecimento que impressiona qualquer conversa. Não fique de fora. Roma não esperava. E você também não vai querer perder o que vem depois. Eles não eram apenas soldados. Eram uma engrenagem viva, movida pela disciplina e pelo medo. Um exército que transformava carne e ferro em máquina. E entre as formações mais temidas, havia uma que parecia saída de um pesadelo. O Testudo, a famosa Formação da Tartaruga. Imagine centenas de soldados marchando lentamente, cada escudo colado ao outro, cobrindo frente, laterais e até o alto. De longe, não parecia gente. Parecia um tanque vivo, um bloco de metal e músculos deslizando sobre o campo de batalha. Flechas, inúteis, lanças, quebradas, até pedras e fogo se tornavam ridículos diante dessa muralha móvel. Os inimigos assistiam, apavorados, aquela massa se aproximando sem parar, como se a própria morte tivesse assumido forma. Quando a muralha chegava perto o bastante, ela se abria e revelava a fúria. Espadas desembainhadas, soldados atacando com precisão. O Testudo não era apenas defesa, era intimidação, era domínio, era a certeza de que resistir era inútil. Mas havia algo ainda mais aterrorizante no Testudo. Não era apenas força, era inteligência aplicada à guerra. Os generais romanos o usavam principalmente em cercos, quando os soldados precisavam atravessar terrenos abertos sob chuva de flechas e pedras. Dentro daquela fortaleza de escudos, eles marchavam protegidos até encostar nas muralhas inimigas. Em alguns casos, a formação era tão resistente que suportava até carregar carroças ou cavalos em seu interior, como se fosse uma plataforma móvel de guerra. Contudo, o Testudo tinha um ponto fraco: a velocidade. Era lento, muito lento. Se uma cavalaria inimiga atacasse pelos flancos ou arqueiros conseguissem cercá-lo, a formação podia se tornar uma armadilha mortal. Os soldados lá dentro ficavam presos, incapazes de lutar livremente. Ainda assim, para a maioria dos adversários, bastava vê-lo avançando para perder toda a coragem. O Testudo não era apenas uma tática, era uma mensagem clara. Roma está chegando e nada pode detê-la. Se o Testudo era uma muralha viva, a Triplex Acies era uma onda interminável. Imagine o campo de batalha tomado por 3 linhas sucessivas de soldados, cada uma mais experiente e letal que a anterior. Na frente, os Hastati, jovens cheios de energia e coragem, prontos para o choque inicial. Atrás deles, os príncipes, veteranos mais experientes, que entravam em cena quando os jovens já estavam cansados. E por último, os Triarii, soldados maduros, endurecidos por batalhas, mantidos em silêncio até o momento decisivo. Essa formação não atacava de uma só vez.
Primeiro, soldados leves, os velites, provocavam e desgastavam o inimigo com lanças e flechas. Depois, os hastati avançavam. Se não conseguissem romper, recuavam e davam lugar aos príncipes. E se nem isso resolvesse, vinha o temido chamado chegou Austriarii, o ponto onde a batalha estava por um fio, mas onde Roma liberava sua força final. Para o inimigo, enfrentar essa máquina em 3 níveis era lutar contra o cansaço, contra o tempo e, finalmente, contra o desespero. Se a Triplex Aces esmagava pela resistência, a cunha romana destruía pela precisão. Visualize um triângulo humano avançando, estreito na frente e largo atrás. Na ponta, os soldados mais fortes e implacáveis, abrindo caminho como uma lâmina que corta a madeira. Atrás deles, fileira após fileira pressionava sem parar, empurrando a formação inimiga até rachá-la ao meio. Era como uma flecha viva, atravessando muralhas humanas. Essa tática foi usada em batalhas decisivas, como em Pydna, em 168 a.C., quando os romanos quebraram a temida falange macedônica, antes considerada invencível. Ou em Watling Street, contra a rebelião de Boudica, onde mesmo em menor número, as cunhas romanas transformaram o desespero em vitória. O que tornava essa técnica tão chocante era sua simplicidade brutal. Enquanto exércitos tradicionais confiavam em linhas estáticas, Roma usava mobilidade e pressão concentrada. O inimigo, confiante em sua muralha sólida, de repente se via dividido, confuso e prestes a ser massacrado. Roma podia dominar em terra, mas no mar enfrentava um problema. Não tinha tradição naval, enquanto Cartago reinava absoluto com sua frota veloz. A solução romana foi tão criativa quanto assustadora. O Corvus, uma ponte de madeira com uma ponta de ferro em forma de bico de corvo. Quando um navio inimigo se aproximava, os romanos baixavam essa ponte que se cravava no convés adversário como uma garra. Em segundos, os navios ficavam presos, transformando a batalha naval em um campo terrestre flutuante. Então, legionários treinados para lutar corpo a corpo atravessavam correndo e começavam o massacre. Foi assim que, na Batalha de Milas, em 260 a.C., Roma conquistou sua primeira grande vitória no mar, capturando 30 navios cartagineses. Impacto foi brutal. O mar, antes território da velocidade e da manobra, agora era palco da disciplina e das espadas romanas. O Corvus não era apenas uma ponte, era a prova de que Roma podia reinventar a guerra em qualquer cenário. Entre todas as estratégias, poucas mexiam tanto com a mente quanto a retirada fingida. Imagine ver um exército romano recuando em desespero, jogando armas no chão, dando a impressão de derrota. O inimigo, tomado pela euforia, avançava acreditando que a vitória estava próxima. Mas era exatamente isso que os romanos queriam. No momento certo, os soldados paravam, se reorganizavam em silêncio e contra-atacavam com violência devastadora. Essa tática exigia disciplina de ferro, pois era preciso fingir pânico sem perder o controle. Em 262 a.C., durante a Primeira Guerra Púnica, os cartagineses usaram esse truque contra Roma, levando sua cavalaria a uma armadilha fatal. Mais tarde, os próprios romanos adotaram a técnica, aprendendo com a dor da derrota. O impacto psicológico era enorme, transformar a confiança do inimigo em pavor repentino. A retirada fingida não era apenas uma manobra militar, era uma armadilha emocional, capaz de transformar orgulho em desespero em questão de minutos. Em 52 a.C., Júlio César mostrou ao mundo que Roma não precisava apenas de espadas para vencer, precisava de inteligência. Diante da fortaleza de Alésia, onde Vercingetorix e milhares de gauleses se refugiavam, César não atacou de frente. Em vez disso, ordenou algo quase inimaginável: a construção de 2 muralhas gigantescas.
A primeira, a circunvalação, cercava totalmente a cidade, impedindo qualquer fuga. A segunda, a contravalação, voltava-se para fora, protegendo os romanos de reforços inimigos. No total, mais de 20 quilômetros de fortificações, fossos cheios de água, estacas afiadas e armadilhas mortais. Era como prender o inimigo dentro de uma panela em fogo lento. Os gauleses de dentro tentavam escapar, os de fora tentavam socorrer, ambos esmagados pelas muralhas de César. O mundo antigo ficou chocado. Quem ergueria duas fortalezas em plena guerra? Roma ergueu, e com isso quebrou a espinha da resistência gaulesa. Poucos exércitos conseguiam manter a calma diante de uma muralha viva de carne e marfim avançando. Os elefantes de guerra, usados por reis e generais inimigos, pareciam imparáveis, enormes, velozes e capazes de esmagar homens e cavalos sob seus pés. Mas Roma, como sempre, se adaptou. Em vez de enfrentá-los de frente, os legionários abriram corredores em suas fileiras. Quando os elefantes investiam, passavam direto, desorganizados, ficando vulneráveis por trás. Então, os romanos atacavam com lanças, mirando olhos e pernas, os pontos fracos daquelas bestas colossais. Houve até momentos em que recorreram a medidas extremas, como os porcos em chamas. Animais cobertos de piche incendiados, soltos em direção às feras. O grito ensurdecedor e o fogo faziam os elefantes entrarem em pânico, muitas vezes voltando contra o próprio exército que os controlava. Era brutal, era cruel, mas funcionava. Mais uma vez, Roma mostrava que inteligência e frieza podiam vencer até o terror mais selvagem. No fim, o que tornava o exército romano realmente imbatível não eram apenas suas formações engenhosas, suas máquinas de guerra ou suas estratégias inovadoras. Era algo ainda mais profundo: disciplina absoluta. E quando necessário, essa disciplina era mantida pela tática mais temida de todas: a dizimação. Em casos extremos de covardia ou motim, 1 em cada 10 soldados era condenado à morte pelos próprios companheiros. Um sorteio decidia quem seria a vítima, e os outros 9 eram obrigados a executar a sentença. Não havia como fugir da responsabilidade, nem como esconder-se do peso da lealdade. O recado era claro: temam o inimigo, mas temam ainda mais falhar diante de Roma. Foi esse equilíbrio entre genialidade e brutalidade que fez do exército romano uma lenda. Agora eu te pergunto: qual dessas táticas você acha mais chocante? Comente aqui embaixo. E se este mergulho na mente militar de Roma te surpreendeu, deixe seu like e se inscreva no canal, porque a história, assim como Roma, ainda guarda segredos que podem te chocar. Se este conteúdo já abriu sua mente para enxergar Roma de um jeito diferente, imagine o quanto mais você vai descobrir ficando com a gente. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Essa é a forma de retribuir e, ao mesmo tempo, garantir que cada novo vídeo transforme sua visão da história e revele segredos que vão além do que você já imaginou.